Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Eu quero trazer duas palavras dessa semana. Uma de terça, que até aqui às 7 eu já falei, e um pedaço da de ontem, para exemplificar muitas vezes o que se espera de nós. A expressão que se espera de nós, por muito tempo, e na vida de muita gente ainda, é uma expressão mal interpretada, mal compreendida e mal executada. Por quê? Porque, infelizmente, ainda muita gente, não vou dizer nem a maioria, mas muita gente, quando pensa, o que se espera de mim? A pergunta que se deve fazer também é: quem espera de mim? Porque se a gente se perguntar quem espera de mim e imaginar que você espera algo de mim, que a minha família espera algo de mim, que a sociedade espera algo de mim, quem eu vou ser? Que pessoa eu vou ser? A que a minha família espera? Que muitas vezes é diferente da que a sociedade espera? E que às vezes é diferente da que a igreja, as pessoas da igreja esperam. A resposta correta para essa pergunta é: quem espera de mim? Deus. Às vezes o que as pessoas estão esperando de nós não é o que Deus está esperando. Deus está esperando uma atitude, uma postura de fé. Que a gente faça exatamente o que sabe, ainda que aquilo naquele momento não vá agradar as pessoas envolvidas. Que aquilo não vá agradar as pessoas que estão participando daquilo. E por isso que tantas vezes a gente se frustrou em tantas situações. Às vezes, tem aqueles que ainda insistem naquele método de vida que, deixa eu fazer uma leitura aqui do que essa pessoa ela está querendo ouvir e eu falar. Deixa eu aqui analisar, deixa eu ver o que essa pessoa ela deve querer ouvir que eu vou falar. E essa leitura a gente faz por nós. A gente pega o que a gente tem de semelhante, a gente se coloca no lugar da pessoa e pensa que se eu fosse essa pessoa agora, o que eu gostaria de ouvir de alguém? Se eu fosse essa pessoa agora, o que eu gostaria de receber de alguém? O consolo de alguém, o apoio de alguém, o conselho de alguém, o favor de alguém. Só que cada um é cada um. Vou dar um exemplo claro e real. Isso não é nenhuma parábola, é um exemplo real. Esses dias eu atendi uma pessoa, e uma pessoa que tem uma característica, que eu acredito que quem chega mais perto perceba. Mulher deve perceber. Mulher. Eu não perceberia, por exemplo. Se a pessoa não me contasse, não me falasse a situação, eu particularmente não perceberia isso. Mas uma mulher mais observadora, que entende daquilo, vai perceber. Essa pessoa ela já está há um tempo na igreja e vive, está aí, enfim. E com essas palavras, que tem vindo, confessa, fala, se desprenda, vamos fazer essa limpeza interior. Alguém
né? Um obreiro, uma obreira no caso, né? Chegou nessa pessoa e eu imagino, aliás, deduzo, né, e faço esse julgamento para cima, julgo para o positivo. A pessoa chegou e perguntou, né, para ela, fulana, né, faz um tempo que eu vejo isso, que eu percebo isso. Você podia fazer tal coisa, e essa tal coisa seria um tratamento físico, né, uma coisa secular para que aquilo fosse melhorado, amenizado, aquilo aparentemente melhorasse. Pensa num problema. Pensa numa pessoa que ficou chateada. E eu não estou falando aqui que tá errado, né? Eu não estou falando aqui, eu estou usando exemplo. Esse exemplo, essa madrugada, quando eu acordei e não foi para orar, foi pensando nisso, eu pensei, meu Deus, como que a gente às vezes, né, falha. Falei, até falando de obreiro mesmo, né? O tema também ajuda. Mas não é só para obreiro, aquilo foi para mim um exemplo. Aquilo foi para mim uma escola, né? Porque eu sei, e eu deduzo isso, até pela maneira que foi perguntado, eu não falei ainda com a obreira, não perguntei para a obreira, né? Mas até a pessoa teve o cuidado de me dizer, foi com toda a educação, né? Me indicou, falou, né? Onde eu devia ir, o lugar que foi. Ou seja, a preocupação e a atitude foi boa. Mas a pessoa, ela não recebeu aquilo bem, ela não falou que foi maldade, não teve, inclusive, o bom que não teve fermento, acréscimo, não teve aquela coisa de exagero, sabe? Ah, me falou isso, ó, tal, olha, veio. Mas eu vejo isso às vezes, que a gente falha assim. Porque a gente vai em pontos que Deus não nos mandou ir, vai pela carne, age pela carne onde Deus não mandou. Quer dizer, aqui é uma redundância, né? Se a gente está agindo, falando algo com alguém pela carne, Deus não está ali. Amém? Deus não mandou, vai, fala, pergunta para essa pessoa isso. Vai falar isso para essa pessoa. Por isso que a gente tem que estar no Espírito. Muitas vezes o que está em nós é para sair, não é para ficar. Diga, tem coisas em mim. Diga, tem sentimentos em mim. Diga, tem impulsos em mim que devem sair. Que às vezes você está pensando aí, é bom, vai ser bom, olha isso aqui, eu vou fazer, vai ajudar, isso aqui é legal, é interessante. Não, tem coisas aí que é teu. E Deus tem trabalhado para tirar o que é nosso. Eu lembro de um exemplo, né, que foi o sonho que o Nabucodonosor teve, e isso é uma coisa que a gente precisa esse ano. E eu estou dizendo esse ano, né, porque estamos em 2022, a palavra tem essa direção de Daniel, mas assim, se isso acontecer hoje é perfeito. Não precisa esperar até o dia 31 de dezembro. Se acontecer hoje, se na sua vida isso já se resolver hoje, se materializar hoje, perfeito. Que são aqueles conceitos que a gente carrega, conceitos limitantes, né? Que muitos vão chamar de crenças limitantes, que isso aqui não deu uma vida inteira, continua não dando. Quer dizer, não dá da minha parte, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona, isso aqui não é assim, isso aqui não tem jeito, isso aqui é impossível, eu nem vou, não vou entrar, não vou fazer. Que é a primeira palavra que eu trago para exemplificar, que é a palavra de terça. 1 Samuel, capítulo 6. Desculpa, 1 Samuel, capítulo 14. Versículo 6. E Jonatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos.
Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente. Eu irei contigo. Jonatas disse: venha. Vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Isso aqui claramente foi uma decisão, uma atitude, foi uma posição de fé de Jonatas. Mas o escudeiro estava ali e ele equivalia à metade. Ele era a parceria, ele era a pessoa, ele era o conjunto. E como eu disse, às vezes a gente não tem algo, ou tem um conceito. Que coisa, isso aqui é muita gente, é um destacamento inteiro, quer dizer, uma guarnição. É um grupo de pessoas fechado, é um pelotão de exército, e nós aqui somos em 2. Que lógica tem isso? Não tem lógica. Que sentido faz isso? O sentido é para não ir. O sentido é para não avançar. O Jonatas já estava decidido, mas ele precisava do companheiro dele. O que o companheiro disse? O que você achar melhor, faça. Eu vou com você. Então, isso aqui, eu ainda na terça falei. Tem gente que Deus tem colocado na condição de servo, de companheiro, de ajudador, de auxiliar, que Deus tem colocado na condição de um coadjuvante. E ainda na primeira semana do ano eu falei isso também, sobre esse sonho do Daniel. Que o Daniel não fazia parte, naquela época, do grupo de elite, dos magos, encantadores, adivinhos, dos considerados sábios. E olha que ele já tinha 10 vezes mais sabedoria, entendimento, ele já tinha, mas ele não tinha experiência como os demais, ele não tinha idade, ele não tinha ainda, ele não era mais velho. Então, ao que nós vemos no grupo tido como elite? Que era dos sábios, adivinhos, encantadores, místicos. O Nabucodonosor teve aquele sonho, né, que perturbou ele, de tal forma que ele não conseguia dormir depois. E ele convocou o grupo de elite, ele não convocou todos. Então, ou seja, ele olha a cabeça dele, o pensamento dele, né? Vou convocar aqui os mais experientes, vou convocar aqui os do topo do grupo, quer dizer, os líderes, né? Por isso que eu digo que era a tropa de elite de misticismo dele lá, do que ele considerava sábio, né? A sabedoria ali, a bancada da sabedoria estava ali. Ele chamou e falou, tive um sonho, estou perturbado, e assim, eu quero que vocês me deem a interpretação desse sonho. E lá os representantes desse grupo chegou e falou assim, meu senhor, viva para sempre, aquela coisa, né? Aquela rasgação de seda, tal. Porém, claro que a gente vai dizer para o senhor, então nos diz o sonho, nos diga o sonho. Nabucodonosor disse, negativo, vocês não são sábios. Vocês não têm aí vocês não têm um contato com os deuses? Então me diga o sonho e também me diga a interpretação do sonho. Ó o conceito. Ó aquele velho pensamento dos grupos de elite. O que eles disseram? Meu senhor, nos diga o sonho, porque ninguém, homem nenhum, pode
revelar tal coisa. Isso não é possível. Ninguém consegue dar uma interpretação sem saber o que é. Nabucodonosor, ele foi duro, disse não. Vocês vão ter que me dizer o sonho que eu tive e a interpretação dele. E se vocês não disserem, eu vou fazer um decreto e vou mandar matar todo mundo. Porque então aí eu vou ver que vocês estão me enganando. E eles bateram na mesma tecla, eles firmaram a posição deles. Não, ninguém, homem nenhum pode fazer isso. Ó. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo, o que tinha ali. Então, esse era o conceito, essa era a mente, o raciocínio, o método de resolução deles. E não era. Não era a palavra final. Não era o limite. Aí vem alguém que na época ainda era coadjuvante, o Daniel, que quando já foi comunicado da sua morte, porque ele era um dos magos, astrólogos, dos sábios, né? Mas não estava naquela reunião, ele não estava nessa reunião que foi conversado isso, ele não estava, ele disse, me dá um tempo que eu vou adivinhar e vou interpretar. Eu vou saber o que o rei sonhou e vou dar a interpretação, Deus vai me ajudar nisso. E aí eu repito, quantos que Deus está colocando? A gente quer o quê? A gente quer a cabeça. A gente quer a dianteira das coisas. A gente quer a frente. A gente quer estar por cima. Qual lugar que você quer, o primeiro ou o segundo? Todo mundo quer o primeiro. Quer estar acima. Mas eu vejo, eu vejo que Deus tem trabalhado, que Deus tem colocado, que Deus tem falado conosco, nos preparado. Eu penso que desde dezembro, principalmente, tem muita coisa que está vindo, palavra, direção, coisas específicas, áreas e situações que Deus vem falando muito, que Deus vem trabalhando muito, que Deus vem gastando mais tempo, gastando mais palavra, nos revelando detalhes para nos preparar para o que Ele tem conosco esse ano. E o que Deus tem conosco esse ano? 10 vezes mais. Eu acredito, pelo menos 10 vezes mais. Então, uma coisa que eu não tenho dúvida é que muita gente não vai começar lá na cabeça. Muita gente não está começando, nem a situação que está entrando, nem o ano, nem a condição de algo que está vivendo. Muita gente, diga, não está começando por cabeça. Mas não quer dizer que não vai ficar por cabeça. E aí eu repito uma palavra que a gente ouviu demais no ano passado. Para não desprezar os pequenos. Tem gente que cauterizou com essa palavra já. O que é cauterizar? Ouve, isso aí, os pequenos começos, legal. Não despreza os pequenos começos. É tipo aquela palavra que muita gente repete e não vive, não toma posse, não exige. O Senhor é meu pastor. Quantas pessoas que... Eu acredito que todo mundo, até criança, se eu perguntar, se eu for na escolinha, num culto, e chegar lá, abrir a porta e falar assim, o Senhor é meu pastor... As crianças vão falar, nada me faltará. Mas quantos que têm lançado mão dessa palavra e vivido ela? Não, pai, eu não aceito.
O meu pastor é o Senhor, eu não aceito que falte alguma coisa. O Senhor está faltando, então onde que está a questão? O que eu não estou dando, o que eu não estou aqui ouvindo? Senhor, eu não estou no teu rebanho, será que eu sou aquela ovelha que me afastou e já estou quase já no abismo? Não aceito, é palavra, é promessa, é verdade, e a verdade se cumpre. Então eu não abro mão, eu lanço mão, eu pego para mim. Então eu creio que tem gente que está começando por baixo. E a palavra é: não despreze o começo. Ah, isso aqui não está sendo como eu imaginei. Lembra do que eu falei no começo. Seja você o que Deus imaginou. Seja você o que Deus espera. Não olha para as situações como elas estão. Não olha para o entorno. Não olha para o entorno. E fica tentando fazer aquela medição. O que eu gostaria de ouvir se eu fosse tal pessoa? O que eu gostaria de viver se eu fosse tal pessoa? Lembra do exemplo da obreira e da senhora. A gente está falhando, às vezes, por manter conceitos. E aí fala o que não deve, fala demais, enquanto deveria estar falando a palavra. Enquanto devia, na verdade, estar declarando a palavra. Como é que as pessoas estão vencendo coisas do passado, estão superando traumas, estão soltando maldições que tinham poder sobre elas? Como que as pessoas estão avançando para a próxima fase da vida, o que Deus tem para elas? Vivendo, declarando a palavra. Não é tendo alguma coisa humana que é sensacional. Não é tendo aquela tirada mais inteligente. Não é dando aquele passo que as pessoas olham e dizem: olha que coisa mais forte. Não, é a palavra. E às vezes a palavra traduz-se numa coisa simples, repetitiva até, que é como a Bíblia diz, né? Que a palavra de Deus é como um martelo, é como uma marreta, é ou não é? Uma marreta como é que é? Você bate uma vez, se deu certo, deu. Se não deu certo, acabou, parou, chegou. Como é que funciona? Quem trabalha com um martelo, com uma marreta, você vai lá, você quer quebrar algo, você vai lá e bate. Tal, quebrou. Ok, se não quebrou, o que você faz? Você faz o quê? Do mesmo jeito? Hã? Na verdade, vos digo que é do mesmo jeito, tá? Porque se você tiver que bater 100 vezes ou 1000 vezes numa pedra, você vai bater cada vez com mais força? Temos aqui um Sansão, então, hein? Não é o que aumenta que faz a diferença. Imagina, eu pego aqui já agora na ideia, eu vou resolver numa paulada só. Eu vou colocar toda a força que eu tenho. Não foi. É o continuismo. Não é a força, é o continuismo. Bateu uma vez, não foi? Bate duas. Não foi 3, não foi 10, não foi 20, não foi 100, não foi 1000. É o continuismo. E tá vendo? Aqui a gente já teve um exemplo já. Ó, não deu da primeira, eu vou com mais força. Vamos lembrar do Eliseu. Diante do, não lembro o nome dele, acho que era o Jeoacás. Pegou a flecha. Essa aqui é a flecha da vitória contra a Síria. Está aqui, ó. Lança ela lá para a região leste. Tchum. Muito bem. Agora pega a flecha. Agora você vai golpear o chão com a flecha. Pegou lá o rei, né? E é isso aqui, Eliseu? Isso. Pronto. O que mais? Eliseu aí
Eliseu, que a Bíblia diz, né, que já era calvo, acho que aí acabou mesmo. Não acredito, você bateu 3 vezes. Você bateu 3 vezes, você devia ter golpeado no mínimo o dobro. Veja, ele não falou da força, ele falou da continuidade. Quer dizer, não vai nessas ideias aí, vou resolver de uma vez, não, eu vou resolver do jeito de Deus. Eu vou fazer do jeito de Deus. Tem coisa que Deus está me colocando agora, Deus está permitindo agora, Deus está me inserindo agora como coadjuvante. E Ele quer que eu tenha a mente dEle, que eu tenha a atitude dEle, que eu ouça Ele. Então, o segredo é a palavra, ouça a palavra. Não se repita. Apesar de a gente estar falando em continuidade e repetição, esse é o ponto da palavra que é um pouquinho complicado, ele parece até contraditório. Você tem que repetir o que é bom, mas você tem que trabalhar e aprender hoje, aqui agora, nessa reunião, de não se repetir. Aí tem gente que deu um nó na cabeça agora. Peraí, é para repetir ou não é para repetir? É para repetir ou não é para repetir, gente? Hã? Repetir o que é bom. O que é bom? Hã? A palavra, o que Deus está colocando para mim, eu repito. Opa, Deus me mostrou. Ô Anderson, vai e acompanha o Jonatas. Opa, Deus está me dando uma direção clara. Eu vou fazer. Anderson, declara isso sobre a sua vida. Antes você ficava nervoso, você fazia assim, você tomava atitudes precipitadas. Pega agora e começa sobre isso, falar a palavra. Mas, às vezes, na minha mente racional, calculista, negativa, pessimista, com tudo que eu tenho ao meu redor olhando, eu posso me questionar, mas só falar a palavra, repetir palavra, verbalizar algo, e tudo que aquilo exige, e toda situação, atenção, vem a palavra, vai na palavra. E aí é onde você crê, você confia, não vai do seu jeito, não se precipita tentando fazer a leitura das pessoas e entregar a elas o que elas querem, de repente elas não querem. Você serve a Deus e serve as pessoas do jeito certo, que é o jeito que Deus te fala, que Deus te mostra. Você não vai se repetir, tipo os líderes dos magos. O que o Senhor está pedindo, nenhum homem pode. Aquilo estava dentro dele, ele só tirou para fora e falou. Nenhum homem é capaz, porque para ele nenhum homem consegue interpretar, nenhum homem consegue adivinhar o que o Senhor sonhou. Algum homem conseguiu isso? Conseguiu ou não? Não, nenhum. Veio um outro ser? O Daniel conseguiu. Você vai falar, não foi ele, foi Deus. Mas ele creu em Deus, é o que eu estou dizendo. Não repita você. Se entrega. Senhor, eu nunca vivi isso. Eu nunca fiz isso. Mas eu creio, eu vou ao Senhor. Eu vou orar, meu Deus, me revela, me mostra, me capacita, muda o meu jeito de agir nessa situação. Eu nunca tive o sonho de alguém é do alguém, não é meu. Então me dá lá o sonho, a visão do alguém, no caso do Nabucodonosor, do rei. É tão importante isso para ele está perturbado, então me dá ali a visão que ele teve, e a interpretação para dar para ele. E ele foi a Deus e Deus deu a ele. Deus revelou aquilo a ele. Como eu creio que nós vamos viver coisas, e eu não digo todos nós, mas quem crê, coisas que nós não vivemos esse ano. Mas que não é a posição que você está agora que está fazendo, que está definindo isso. Mas é a tua atitude. O Daniel, na época, não era cabeça. Mas ele não deixou de ter a atitude que um cabeça devia ter.
É ou não é verdade? Não se preocupou com, mas daí, tá vendo? Não é comigo, não falou comigo. Chegou até ele, Senhor, rei, me dá um tempo aí, porque eu vou te dar essa resposta. Sabe aquela coisa, às vezes, da gente estar preocupado com cargo, com título, com a imagem, com a colocação de algo, e não está fazendo o que já tem na nossa mão para fazer, não está dando a resposta que Deus já nos revelou para dar. Não estar tendo a atitude. Quantas pessoas que perdem na vida tempo, oportunidade de vencer, de prosperar, de avançar, de adquirir coisas 10 vezes maiores como essa palavra do ano, porque não se colocam da maneira certa. Porque se repetem. Diga não me repetir. Diga não me repetir. Você tem que analisar os pontos da sua vida que a palavra está falando com você, a palavra está dando a você novidade, a palavra está te dando condições, mas você está sendo teimoso. Você está se repetindo. Em vez de estar agindo pela palavra, e quer que eu te dê um exemplo, inclusive? Isso você não faz para os outros, isso você faz com você. Eu já peguei pessoas, por exemplo, esses dias mesmo, a pessoa ter vindo no domingo que a bispa pregou naquele encerramento sobre, todas aquelas situações, a terra arrasada, coisas que foram geradas e que estavam tendo peso, a pessoa veio e confessou. Teve gente que veio depois de novo para confessar a mesma coisa, porque julgava que não tinha, como é que eu vou dizer, não tinha valido, que não tinha, não, porque eu acho que ainda tem, tá bom, tem alguma coisa ainda que você não soltou. Soltar eu estou tirando de dentro de mim, estou confessando, estou falando, estou entregando, estou me expondo para que Deus agora me justifique, não está mais comigo, aquela, eu estou guardando, então eu protejo eu mesmo. Não, ninguém se protege. A nossa proteção é Deus, é estar debaixo das asas dele. Muitas vezes é a nossa exposição que faz Deus nos guardar. A exposição quer dizer, não é você chegar aqui agora e falar, gente, eu fiz isso, mas é você cumprir com a palavra. Então teve gente que falou algo, depois veio e falou muito mais, não, ainda faltava isso. Agora teve gente que veio, eu não sei se aquela vez valeu. Falei, olha, eu creio. Quando eu orei. Eu não tenho uma oração melhor para fazer hoje do que eu fiz no dia. Eu não tenho uma unção maior para agora do que eu tinha no dia. E eu não creio que você tem mais graça agora para lidar com a mesma coisa que você já se arrependeu e pediu perdão. Ou você não se arrependeu e mentiu. Não me arrependi. Eu falei, então aí é culpa. Você sabe quando que o diabo perde o direito e a força para lançar culpa sobre você? Sabe quando acontece isso? Quem sabe? Quem sabe fala. Quando é que o diabo perde essa força de lançar culpa sobre a sua vida? Nunca. Ele vai lançar culpa. O diabo é o pai do quê? Então, o diabo lançar culpa sobre mim, ele vai lançar. O diabo, ele te lança ali no pecado, ele vai lá e ele pega nas tuas costas, no teu ombro, delicadamente, e te leva até, dada a devida proporção, que é o contrário, tá? Então, ali, vamos dizer, tem um buraco, uma piscina, né? Tá cheio de água, mas o diabo vem e ele vem assim, né? Ó. Tem alguém aqui, ó. Tá entendendo ou não? Tem alguém aqui, tá? Aqui não tem alguém para eu dar o exemplo aqui concreto, mas tem alguém aqui. Então, eu sou o diabo. Na hora de você pecar, o diabo faz assim, ó. Ô, fulano. Então,
Você já pensou que quanto prazer você vai ter naquilo ali? Já pensou quanto que vai ser agradável, gostoso? E aí você dá aquela parada para pensar, não, você não pensou, você não viu? Não, aí você dá de novo, a palavra vem e você, não, acho que não, vem aqui, não, vou te mostrar o quanto que é bom, quanto que, vem, aí você, não, o diabo, não, vem aqui. Aí o diabo faz assim, você pecar. Te convenceu, você pecou. Depois que você pecou, acabou isso aí. Ele vem e faz assim, acabou. Culpa. Ele sabe o que você fez. Eu pedi perdão. Para quem você pediu perdão? Para quem? Para o diabo ou para Deus? Deus faz o quê? Aí tem uma conversa de Deus com o diabo? Para de culpar essa pessoa agora, hein, diabo? Acabou, agora chega. Estamos entendidos? É assim ou não? Culpa. Você aceita ou não. Não tem a ver com se você pediu perdão ou não. Você sabe por que não tem a ver? Porque a mente cauterizada, que é a pessoa que se repete na iniquidade, então a pessoa peca hoje, ela tem bate primeiro remorso, bate aquela sensação de vazio, porque o Espírito Santo se afasta. A pessoa ela fica mal, aí vem a palavra, ela se lembra, Deus me ama. Não é isso que Deus esperava de mim, mas Ele está me dando uma nova chance. Ela se arrepende. Arrependimento tem a ver com Deus. Aí ela se arrepende, pede perdão a Deus do pecado, da falha dela. E ela recebe o que de Deus? Eu sei, essa é muito difícil. Essa é muito difícil. Não, a pessoa pede o perdão para Deus. O que ela recebe de Deus? O perdão. Então, quando ela pede o perdão, ela recebe o perdão. Mas isso não muda a natureza, a atitude do diabo. O diabo sabe uma coisa, ela pecou. Eu vou usar isso contra ela. Eu vou usar isso. Então é isso que faz uma pessoa, num momento que alguma coisa, de repente não sai como ela imaginou no dia depois, 2 dias depois, na semana depois que ela confessou, que tem gente que pensa assim, eu vou lá confessar o que eu venho escondendo, guardando, que eu entendi pela palavra que tem poder sobre mim. Aí algumas acreditam assim, quando eu confessar, naquele momento vai literalmente o telhado da igreja vai abrir, vai aparecer uma luz assim sobre mim, todos os meus problemas eles vão se resolver instantaneamente. Até agora não aconteceu isso com ninguém. Porque não se trata de coisas materiais, coisas imediatas, se trata de algo muito forte no mundo espiritual. E a partir dali você definiu coisas. Você definiu. Tem gente que imediatamente começa a ver coisas, tem gente que não. E a Bíblia não fala que tem um tempo específico para todos, com algumas atitudes. Mas ali você fechou uma porta que estava aberta no mundo espiritual, com o diabo, com uma omissão, com algo que você sabia o que fazer. A Bíblia diz, confessai os seus pecados, confessai uns aos outros, então calma, tire de você. Quer dizer, quando você se arrepende, você fala, porque você sabe, eu não vou voltar a fazer, eu não quero voltar a fazer. Inclusive, eu coloco isso como um marco na minha vida. Eu fui essa pessoa, mas não sou mais. Então, nesses casos que eu estou dizendo, a pessoa, eu sinto que não foi. Peraí, então, não é por sentimento. É por fé, por convicção. Confessou? Arrependeu? Arrependi. Caiu para Deus, aquilo caiu no esquecimento. Não precisa confessar 2 vezes para fortalecer. Não, eu preciso confessar de novo. É coisa nova? Não, mesma coisa. Não tem que confessar de novo, já confessou. Não é quantidade.
É a convicção. Eu já cumpri com a palavra. E agora a palavra se cumpre na minha vida por causa daquele cumprimento meu, que é aquilo, eu entro e eu ando nos caminhos do Senhor. A promessa dele vem até mim. Você está entendendo? Então, o que a gente vê aqui de novo? Aquele velho jeito da pessoa de ser. Tem gente que está perdendo tempo, e quando eu digo perdendo tempo, é porque está deixando de viver coisas novas por um motivo. Porque tem se repetido. Deus está te dando, está falando, está abrindo para você portas para o novo. Você está simplesmente repetindo você. Você repete você a vida que você sempre teve, a vida que você vai continuar tendo. Se você pega o novo de Deus, não, vou fazer do jeito de Deus. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um servo melhor. Você vai entrar na condição que Deus quer de você. Você vai se colocar na posição que Deus quer que você se coloque. Você vai ter a atitude que Deus espera de você. E aí você vai ser bênção e você vai ser abençoado. É o que nós vemos, por exemplo, lá no Velho Testamento, o Abraão sendo. O Abraão, no começo ainda, por exemplo, quando ele levou com ele o Ló, ele ainda foi ele um pouco. Ele fez o que Deus mandou, e isso eu amo que a Bíblia, né, a inspiração da Bíblia, ela é perfeita. Cada palavra que está escrito na Bíblia, cada exemplo de personagem é perfeito, e é perfeito como está. Não fala de pessoas perfeitas, mas fala de forma perfeita. Porque vamos lá, o Abraão não foi chamado amigo de Deus? Não é considerado o pai da fé? É ou não é? Mas o Abraão, vamos falar do Abraão. O Abraão falhou na sua caminhada? Para mim isso é perfeito. O que é perfeito? Como mostra o Abraão. O Abraão não foi perfeito, mas como é mostrada a vida dele, é perfeito para nós. Para nós vermos esse homem, quando Deus falou com ele lá ainda na casa do pai dele, lá em Harã, onde ele estava, sai do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele parcialmente obedeceu a Deus. Ah, então ele desobedeceu. Não, ele não tinha tudo ainda. Ele ouviu Deus e ele se moveu para a direção certa. Mas ele não fez tudo certo. Por quê? Porque ele ainda levou Ló com ele. E o Senhor falou para ele sair do meio dos seus parentes. Eu sempre uso a expressão, Deus não falou, vai só você e sua mulher. E não leva ninguém. Ele disse, do meio dos seus parentes. Por quê? Deus estava falando de quem tinha influência sobre ele. Porque o Abrão, na época, ele tinha servos também. E Deus não falou nada quanto aos servos. Tipo, deixa parentes, deixa servos e servas. Não. Sai do meio dos teus parentes. Mas ele ainda levou Ló. Só que lá, né, naquela região que ele já estava em Canaã na época, quando deu aquele problema, ali Deus deu para ele uma direção clara de que ali tinha terminado mesmo. Ó, deixa ele para o lado que ele quiser e você vai para o oposto. E eu estarei com você. E ele creu. Quer dizer, é o que eu estou falando. Às vezes a gente queria começar de uma forma já, tudo resolvido, tudo certo, tudo definido, e não é assim que começa. E o que você tem que estar atento? A não repetir você. Porque senão você começa algo novo para viver o velho. Está entendendo? O ano novo repete os anos velhos. A porta nova de emprego repete o velho. Deus está colocando você num novo contexto, com pessoas novas, daqui a pouco todo mundo vai ficar igual às outras pessoas com quem você lidou. Isso vale para tudo. No trabalho, no relacionamento, no casamento, é uma situação que agora você está aí para administrar.
Não repita você. Se coloca na condição que Deus quer você, de um servo. Eu vou servir quem? A Deus. Eu vou fazer do jeito de Deus. O que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer que eu haja? Lembra do exemplo lá da obreira e da pessoa? Ah, eu estou vendo que isso aqui já tem um tempo. Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu creio que se a pessoa, no dia que isso aconteceu, ela tivesse prestado atenção na palavra, ela teria pensado assim: eu vou orar por ela. Eu não vou falar, não vou tocar num assunto que pode ser muito sensível para a pessoa. Eu não estou dizendo de ter pena, de ter dó das pessoas, de tratar alguém como inferior. Mas tem coisa que não cabe, até porque a gente não vai mudar, não vai resolver. Então tem que se colocar na posição que Deus nos quer. O que o Senhor quer que eu faça? Vou orar. Vou orar, vou abençoar, vou declarar, vou concordar. Quando eu estiver passando, eu vou concordar com essa pessoa. Vamos ver se ela está orando. Se ela não estiver orando, eu vou lá orar por ela, orar com ela. Eu vou lá, transferir espírito. Estou aqui para isso. Mas não... Tem muita coisa que está na gente ainda que precisa sair porque não é a ideal. Então você deixa sair, você tira de você, porque você está escrito, tireis o velho para entrar... Então tira o velho. Jeito de pensar, jeito de agir, jeito de falar. E olha para Deus. Ouça, escute a palavra. Não trata esse começo onde você é coadjuvante, onde não está no auge, não está por cabeça, não está na melhor posição, não está ocupando o cargo que queria, não está com o título que desejava. Não faça menos por conta disso. Não tire a sua mão por conta da imagem. Ah, mas se eu fizer, o mérito vai ficar para o Jonatas. Eu estou aqui para ajudar o Jonatas. Então eu vou apoiar o Jonatas. Vou ajudar o Jonatas. Qual o problema nisso? Qual o problema em apoiar o Jonatas? Ah, ele vai levar todo o crédito com os homens e com Deus. Será que essa não é a condicional que Deus está colocando para ver se eu realmente estou mudado, se eu sou a pessoa para receber essas 10 vezes mais? Eu agir aqui na retaguarda, eu estar por trás, eu equivaler à metade que não aparece para que alguém fique com o mérito inteiro? Esse é o ano de quem vive de imagem, quem vive pela imagem, quem vive para a imagem, mudar de vida. E viver de Deus. Viver de poder. Viver e não estar preocupado no que aparece e no que vão ver. Eu creio que tem gente que tem que passar por esse batismo. Um batismo de sinceridade. A gente tem falado e tomado posse do batismo de coragem. Tem gente que precisa passar pelo batismo de sinceridade. Deixar de ser a pessoa da fotografia. Sabe o que é da fotografia? Quando alguém está vendo, quando tem uma câmera, quando tem olhares, tem um tipo de atitude, tem uma expressão, tem uma devoção a Deus, aquela coisa. Quando não tem, é outra pessoa. Não. A gente precisa também. Além do batismo do Espírito Santo, além do batismo de coragem, precisa desse batismo de sinceridade. De ser uma pessoa só. Uma pessoa. Na igreja, em casa, no trabalho, no trânsito, na sociedade. De ter uma vida. Uma vez uma pessoa falou assim, porque você é isso, aquilo. Eu falei assim, cobre de mim o que você já me ouviu falando. Eu não tenho compromisso com a imagem que você tem de mim. Eu falei, eu não sou essa pessoa. Me fazendo uma pergunta se eu fazia algo ou não.
Eu falei, cobre de mim o que você ouviu que eu faço, o que você ouviu de mim, não é o que você... Eu não tenho compromisso com a imagem que as pessoas fazem de mim, eu tenho compromisso com o que Deus falou. Está entendendo? Porque é o que eu comecei falando, as pessoas esperam algo de você que às vezes você não tem para dar. E aí, você tem que se sacrificar para atender aquela imagem? Para cumprir com aquela meta de aparência? Não. Eu vivo por convicção. Eu creio que Deus se agrada disso, eu vou fazer. Alguém pode questionar, não, mas eu achei que era assim. O que você achou é teu. O que você pensou, o que você esperava é teu. Eu não tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com Deus, com a palavra, e assim tem que ser a sua vida. Não se furte, não se negue aos pequenos começos. Não se repita mais. Não se repita. É igual algumas mulheres fazem com roupa, né? Tem alguns lugares que elas não aceitam ir com a mesma roupa, que já foram, que já estiveram. Ainda mais se aquele evento é um evento muito esporádico, né? Não posso repetir roupa, não posso repetir isso, não posso, sei lá. Tem uma gama de coisas, né, que o consumismo conseguiu emplacar, né? Uma vez uma pessoa me falou isso aí, eu falei, me explica, o que muda? O que muda se você repetir roupa? Porque tem gente que já viu, vai me ver com a mesma roupa. É que a minha cabeça para algumas coisas eu acho que é lenta, limitada. Eu falei, tá bom, aí a pessoa te vê, que já te viu com a mesma roupa. O que vai acontecer? Ela vai perceber. Eu falei, tá bom, mas... E aí, o que muda? Como é que fica menos isso tal? Não, porque eu vou estar repetindo a mesma roupa. Eu falei, essa parte você já me falou. Mas aí, como é que conclui isso? Não é bom. Eu falei, não é bom para o quê? Para quem? Qual que é o poder? Que tem o quê? Uma regra? Tem alguma coisa? Aí você vai dizer assim, não, é porque é assim. Não vamos entrar nessa discussão, né? Que você não vai conseguir me convencer. Você vê, tem coisas que a gente adota para a vida da gente que não faz diferença. Eu sei que tem gente que olha para mim e está falando assim, não, mas você já pensou, você vai lá no evento, a mesma roupa, vamos ver. Sim. E aí? E aí, o que acontece depois disso? Aí alguém fala, vão falar. Agora fechou tudo, tem razão. Aí vão falar e depois... eu vou ficar menos. Então teu valor está em cima da aparência. Eu diria para você, então mude seus valores. Você está tentando atender um padrão, você não vai conseguir. Uma hora você vai cair. E isso não é derrota. Eu diria que isso é vitória. Alguns tiverem coragem de romper com padrões que há anos seguem, de isso não quero que me vejam, que saibam, que tenham, que rompa com padrões. Esse é o ano para isso. Esse é o tempo para isso. Sirva. Aceita a condição de agora, de hoje. A condição que Daniel estava lá naquela cena, naquela situação de coadjuvante. Do escudeiro aqui. E eu tomei posse disso para a minha vida e para a igreja. Muita gente, naquele dia, inclusive, eu falei. Tem muito segundo que vai estar acima de primeiro esse ano. Como Daniel. Daniel, naquela época, era do segundo escalão. E ele foi colocado pelo rei Nabucodonosor acima de todos. Ele era do segundo escalão, era jovem, era inexperiente, não estava naquela reunião da revelação do sonho. Mas foi a ele que Deus deu. E ele foi colocado acima de todos eles. Não se prenda ao lugar, ao papel, ao cargo, ao título, ao ranking que você ocupa agora. Se prenda à palavra. E o que Deus colocar diante de você, seja o servo que Ele espera que você seja. Amém? Pega o seu propósito, coloca no seu coração, fique em pé, por gentileza.
Apresenta ao Senhor agora. Se apresenta ao Senhor primeiro. Não apresenta o seu propósito, não. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se ficou claro para você, já vai no ponto. Senhor, eu entendi isso aqui. Eu pego para mim, meu Pai, isso aqui. Eu vou agredir nessa parte. Eu estava preso, eu estava parcial, não estava colocando toda a minha força, porque situações, aparência, pessoas me prendiam. Não, eu vou pela tua palavra agora. Eu não vou pelos meus conceitos. Eu não vou. Você tem que falar isso com Deus agora e pedir para Ele ajuda. Senhor, me ajuda a não me repetir. E palavra essa, hein? Palavra complicada, contraditória. Se você não estava atento, se cochilou, você deve estar com a sua mente agora toda perdida. Ah, mas está falando agora há pouco que não tem problema repetir roupa, agora está falando para não se repetir. E antes estava falando para não ter problema em repetir a mesma declaração. Exatamente. Em cada ponto tem uma direção de Deus para nós, que é específica. Se você não estava aqui com o seu corpo, a sua mente, o seu coração, pode ser que você tenha ficado até confuso. Mas é para repetir ou não é para repetir? Depende do quê? A roupa, pode repetir. Repetir você, sua personalidade, repetir o mesmo jeito de agir de sempre? Não, isso não é para repetir. Mesmo que ninguém veja. A palavra que você declarou como uma marreta que você bate na rocha e aparentemente não acontece nada. Essa você deve repetir. Porque é uma direção de Deus. Agora, aquele seu método, aquela sua forma de agir de sempre. E muitas vezes, buscando honra dos homens, buscando lugar ao sol, buscando causar algo nas pessoas e até fazendo essa leitura, deixa eu ver o que essa pessoa quer ouvir, eu vou falar, não, isso não repita. Não se repita, se renove. E essa tem que ser a sua oração. Senhor, me ajuda, que agora eu vim. Eu tenho, Senhor, essa razão para te apresentar. Eu vim, eu estou aqui. Eu quero renovo, eu peço ao Senhor por renovo. Eu peço, me renova agora, Senhor. Me ajuda a jogar por terra esse meu jeito, esse método que eu uso há muito tempo para fazer as coisas, para agir, para tomar atitudes. Estou eu lá, naquele lugar, lá na minha casa, lá no meu trabalho, repetindo as mesmas coisas, mas aqui eu venho e oro por coisas diferentes, mas eu repito, eu faço do mesmo jeito. Eu vou com as mesmas intenções de sempre, que eu dizia para todo mundo, são as melhores intenções, e a palavra já colocou luz que não são, mas eu as repito. Não adianta você convencer pessoas. Algo como eu vejo muito, alguém dizendo, não, mas foram as melhores das intenções. Quantas vezes que alguém me disse isso sobre algo, eu disse, não foram. Pare de mentir, fale a verdade. A tua intenção lá foi o quê? Não foi a melhor intenção. Mas você aprendeu a repetir essa expressão para convencer as pessoas e achar que isso vai fazer você passar da fase que está vivendo. Convencer pessoas não faz você mudar de fase de vida.
as pessoas terem pena de você, terem dó de você, ou as pessoas aprovarem você, não te leva para a próxima fase. E no caso eu digo para o nível superior. Você pode ser aclamado pelas pessoas para algo. Isso não quer dizer que você tem a aprovação de Deus. Você pode estar sendo um Barrabás, que vai ter o quê? Alguns dias de liberdade para roubar mais, para assassinar mais, para explorar mais pessoas. Mas você não está mudando o teu destino. Você não está mudando a tua eternidade. Sirva de verdade. Não sirva para a moldura da fotografia, não. Sirva de verdade. É para você ser servo, auxiliar, ajudante, escudeiro. Para você entrar como apoio e não como cabeça. Eu repito a frase do ano passado que foi tão batida aqui. Não despreze esse pequeno começo. Você foi colocado como segundo, mas sabe que você já tem mais unção, que você já tem mais sabedoria, que você já tem mais bênção do que o primeiro. Não despreze o segundo. Vai lá, assume o segundo. Porque quando você for colocado em primeiro, ninguém vai te tirar isso. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro por um renovo na tua casa, na tua igreja. O Senhor tem renovado, meu Deus, o Senhor tem expurgado o que não é verdadeiro. O Senhor tem tirado, separado, como a tua palavra faz, com a nossa alma e o nosso espírito. O Senhor tem dividido, o Senhor tem causado divisão. Até na igreja. Quantos que não têm resistido à palavra? Que não têm permanecido? E eu peço, meu Deus, agora em nome de Jesus, levanta mais servos. Levanta mais servos, servos de verdade. Não auto-intitulados servos, mas servos aprovados pelo Senhor. Servos, meu Deus, de fato, que te servem, que não se repetem, porque a vontade própria não é senhora, mas o Senhor é Senhor. Não vivem para si, mas vivem para o Senhor. E eu oro, meu Deus, eu peço que o Senhor derrame da tua bênção sobre nós. Nos ensina, nos ajuda e nos abençoa para que sejamos servos, como foi esse escudeiro. Como tantos foram, meu Deus, como Daniel que entrou lá na Babilônia, se colocava no seu lugar, diante dos homens, se submetia às autoridades, aceitava o que lhe era colocado. Não era isso que definia a vida dele, nem as suas obras e nem os seus limites. Mas com o Senhor, meu Deus, ele não deixava de fazer nada, nenhuma oração. Ele não deixou, meu Pai, de se sacrificar. Ele não deixou de jejuar. Ele não deixou, meu Deus, de pagar os preços. E eu te peço que o Senhor nos dê esse foco, em nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, direção. Renova em nós, meu Deus, a disposição de pagar os preços no Senhor. De agirmos com a fidelidade que o Senhor espera de nós, de entregarmos, meu Deus, o sacrifício, a oferta diária, de darmos o nosso culto racional, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor, meu Deus, esteja conosco, e o Senhor, meu Deus, possa e venha nos abençoar. Prepara e levanta mais servos aqui no nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor agora cada projeto de conquista. Aquilo que o teu povo, meu Deus, crê. Porque aqui não se trata apenas do que o teu povo quer, mas do que o teu povo crê. O que o teu povo acredita que o Senhor tem com cada um para esse ano.
na vida espiritual, na família, na saúde, nas finanças. E eu concordo agora, meu Deus, com cada oração, cada um que clama, que ora, que pede, que não aceita, meu Deus, uma vida qualquer, mas que olha para a tua promessa e toma posse de 10 vezes mais unção, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais visão, 10 vezes mais condições. Eu concordo, Senhor. Eu concordo, meu Pai, com essas declarações. Eu concordo com essas orações. E eu ligo cada uma delas aqui na terra, em cada área. Na saúde, nas finanças, na família, no casamento, meu Deus, na área profissional e principalmente, meu Deus, na área espiritual, desse crescimento. Talvez neste momento um crescimento interno, um crescimento não aparente, mas que vai, meu Deus, implodir essa vida e que vai explodir, meu Pai, em conquistas, em vitórias e em grandes materializações. É o que eu creio. Eu tomo posse e eu concordo com cada oração. Eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.